Tecnologia, algo que parece futuro, né? A gente viu aí não faz muito tempo a divulgação do Mark Zuckerberg a respeito do que seria o metaverso. Inclusive o pessoal já usa ali o Facebook, o WhatsApp, vê ali o negocinho ali, o loginho, né, do metaverso, mudou de nome e tá lá, é uma marca, né? Só que muito vem sendo falado ultimamente, inclusive foi tema do Revista CBN na semana passada, o que é esse metaverso, o que é, na verdade, essa ideia, né, do digital, do virtual, se misturar com a nossa vida real. Na verdade, há muito tempo a gente espera isso, mas será que chegou a hora e entender algumas das ciladas para esses conceitos, algumas das ciladas também para essa ideia do metaverso, mas também, por outro lado, o que já está acontecendo na prática em relação a tudo isso. Para falar a respeito desse assunto, eu tenho a alegria aqui de conversar com o neurocientista Álvaro Machado Dias, ele que é futurista, é especializado em tecnologias e seus impactos humanos, tem um currículo vastíssimo de pesquisa e análise a respeito de como a tecnologia se conecta com a nossa vida, vamos dizer assim, real, nossa vida material, né, professor Álvaro? E hoje vai tentar nos ajudar a entender esse conceito, não só do metaverso, né, mas da mistura entre o virtual com o mundo material. Professor Álvaro, boa tarde. Oi, Pétria, que legal estar aqui com você de novo. Uma mega satisfação. Eu adoro conversar com você e te chamei para explicar melhor. Muitos dos nossos ouvintes ficaram muito inquietos depois da nossa conversa da semana passada em relação ao metaverso. Muita gente também me manda mensagem dizendo: Petra, eu não entendi muito bem como isso vai afetar a minha vida, vai afetar a minha vida. Então me fala uma coisa, professor, metaverso é sinônimo de uma realidade virtual? É uma única realidade virtual? O que isso quer dizer? Essa é a pergunta que, assim, todo mundo quer saber. Por que todo mundo quer saber? Porque, na verdade, isso ainda não está totalmente definido. Então, o legal é a gente trilhar os caminhos aqui, colocar algumas ideias para ver se elas de fato funcionam. Então, as grandes corporações, como, por exemplo, a Meta, né, o antigo Facebook, e a Microsoft, estão buscando desenvolver ambientes que são imersivos, então são virtuais, eles ficam fechados. O óculos de realidade virtual é como uma caixinha de sapato, né, eletrônica na cara, que te isola do mundo exterior. Mas existe uma outra dimensão que não tem nada a ver com isso, que tem a ver com a ocupação do espaço físico, do espaço público, inclusive, que é muito urbanística e que vai ganhar, assim, força a partir do uso da realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? É aquilo que nos permite ver através do óculos ou de qualquer interface que seja, o mundo lá fora e simplesmente sobrepor elementos. Então, a gente teve um primeiro momento de realidade aumentada com o Pokémon GO, né, assim, do ponto de vista mais pop. Só que era uma coisa que estava muito limitada ao jogo, né? Foi um mega sucesso, mas muito ao lúdico. Agora, imagina você conseguir efetivamente andar pelo mundo, por exemplo, entrar numa loja e ver as especificações sobre um produto, você conseguir localizar, fazer o seu caminho pelo mundo, seu Waze do caminhar, usando projeções que vão te interessar em algumas maneiras diferentes de acordo com o contexto, para que você tenha mais informação. Esse, para mim, é o verdadeiro sentido de metaverso, é o que vai dar mais certo. E, na verdade, não sou só eu que acho isso, tá? É quase um consenso se formando que esse metaverso, que é o metaverso da realidade aumentada, então a gente pode chamar assim, o metaverso aumentado vai ser maior do que o metaverso virtual, que é esse que as principais empresas estão empurrando hoje em dia e que tem a ver basicamente com gamificação e óculos de VR. Isso estava me deixando um pouco aflita, né, professor? Por isso que, inclusive, eu conversei com você, chamei você para a gente conversar a respeito disso. Tem muita coisa que eu quero te perguntar, mas o que me deixou aflita, em particular, que tem a ver com isso que você coloca dessa gamificação da realidade, me pareceu muito, muito superficial, muito bobo, na verdade, né, se eu puder fazer um julgamento aqui, quando eu comecei a ver, por exemplo, e aí eu queria que você me explicasse para ver se eu estou equivocada, até no meu entendimento. Essa história de NFT, queria que você explicasse, e os caras gastando milhares de dólares num quadrinho ali do digital. Qual é o sentido disso? Me explica, porque se isso daqui a pouco for moeda de troca,
eu não sei, acho que eu vou virar um dinossauro, porque eu não quero pagar milhares de dólares, de reais por essas coisas. Então, me explica um pouco qual é essa lógica e o que você entende, por que ela é assim, se isso tende a mudar também. Me explica melhor aí, colado nessa ideia do NFT. Muito legal essa pergunta. Então, quando surgem esses ambientes típicos do Facebook, né, que ainda está desenvolvendo, por exemplo, um chamado Horizon, ao mesmo tempo há uma contra-reação que é capitaneada por empresas que se dizem descentralizadas. Tá? Muitas delas têm fundos por trás, então elas não são bem descentralizadas. Mas a ideia é que elas vendem elementos de propriedade intelectual que as pessoas acham que tem valor e que, enfim, vão se valorizar mais ainda. Então, no caso específico, existe um certificado de propriedade, que é o NFT. Ele não é nada além de um certificado de propriedade, que é vinculado a qualquer coisa. Então, a principal coisa que se vincula a ele é a imagem digital. Mas você poderia botar qualquer coisa nesse blockchain. E esse negócio é vendido meramente do ponto de vista especulativo. As pessoas acreditam que vai se valorizar. Mas qual que é a ideia, no fundo? É que tem uma série de empresas, de interessados por trás, querendo fazer essa coisa crescer. E uma das evidências que a gente tem disso é o seguinte: pouca gente sabe, mas o NFT, essa propriedade intelectual que vai sendo vendida, por assim dizer, ela tem uma forma de remuneração que é diferente das outras propriedades intelectuais. Então, por exemplo, se eu vendo um quadro para você, aquele quadro é seu, se você vender para uma terceira pessoa, o lucro dessa venda vai ser só seu. Em geral, nos NFTs, como ele tem um contratinho que você põe umas regras, ele vai remunerar também quem comprou primeiro. Ou seja, é do interesse de quem compra no começo que esse negócio continue sendo vendido. Tem gente que fala que isso é como uma pirâmide, tá? Então, não necessariamente mas de fato tem uma semelhança nesse sentido das remunerações em cadeia. E aí que tá, entendeu? Por que essa onda toda aconteceu? Porque, de fato, existem investidores que têm muito interesse em fazer crescer a coisa. E aí criaram uma estrutura de marketing muito poderosa que levou a esse movimento que a gente está vendo. Eu acredito, assim, uma coisa bem particular desse universo é a venda dentro de metaversos, desses metaversos que são paralelos ao que está surgindo no Facebook, Microsoft, etc., de terrenos virtuais. Terrenos cuja propriedade intelectual está registrada num blockchain. Olha só que interessante. Na mesma medida que eu estou falando aqui que uma imagenzinha é vendida e revendida, o terreno também. Então, há uma especulação e uma maneira de ganhar dinheiro em cima do terreno que não existe no mundo lá fora. E eu acho que, em função dela, a gente já está vivendo a primeira bolha imobiliária virtual da história. E é engraçado pensar o seguinte: a crise de 2008, né, que pegou os mercados internacionais, depois veio para o Brasil também, etc., ela teve muito a ver com especulação que levou as pessoas a perderem as suas casas, porque elas tiveram o valor reduzido a nada e elas tinham dívidas. Eu acho que esses ativos digitais que estão sendo negociados agora a milhões, eles vão cair de preço e muita gente também vai estar enfim, endividada, pegando empréstimo para comprar e vai ter que ceder esses ativos no meio dessas negociações. E eles vão parar na mão de outras pessoas. Então, cada vez menos, tal como no mercado de casas, a coisa vai ser descentralizada. Porque as chamadas baleias, que são esses grandes proprietários de criptomoedas, vão ter boa parte dos NFTs do mundo meramente porque essa crise vai acontecer. Álvaro, me explica melhor uma coisa. Eu falei sobre isso, eu vi algumas coisas sobre esses terrenos. Esses terrenos, eles ficam onde, assim, a gente está falando de metaverso, perfeito, mas eles ficam onde? Eles ficam dentro de um jogo? Eles estão num videogame, é isso mesmo. Eles fazem parte de uma espécie de videogame que é tipo Second Life, tá? Então, por exemplo, um deles chama Decentraland, em que você pode, vamos dizer, imagina que você tem várias pessoas circulando por lá e você pode, dentro do seu terreno, fazer ações de marketing. Você pode, por exemplo, construir uma representação digital de uma loja. Até uma coisa muito interessante que todo mundo discute, né, sempre, qual que é o futuro do trabalho. Uma coisa que de fato está acontecendo é o desenvolvimento de uma arquitetura do digital. Está muito forte isso, porque é muito parecido, entende? Tem planos arquitetônicos, tem toda uma estrutura, só que na hora do vamos ver, em vez de você construir, passar isso para engenharia e isso virar um prédio,
ou uma casa, isso vira uma espécie de uma interface gráfica, de um desenho. Mas é isso, as pessoas estão botando esses espaços dentro desses ambientes ou jogos na esperança de que existam clientes que, enfim, vão lá visitar, participar, por exemplo, de uma exposição, de um show, do que quer que seja dentro desse espaço. Então, os verdadeiros compradores são pessoas que querem alugar esses espaços ou então grandes lojas ou grandes marcas que querem marcar terreno ali. É uma loucura, Álvaro. Eu tô desesperada. Olha, eu pessoalmente, eu não acho assim tão diferente de outros mercados especulativos. O negócio é que, como eu participei da construção de um blockchain do zero, eu já estou acostumado que esse é um ambiente muito especulativo, mas de fato é. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar que é importante é que as pessoas que às vezes não têm tanta informação, sobretudo os mais jovens, acham que o negócio tem uma importância brutal e, de repente, tudo isso está com uma sobrevalorização, é uma enorme bolha, e daqui a pouco elas podem realmente sofrer as consequências. Ou o contrário, de repente vai valorizar mais ainda. Mas esse é o ponto, para mim, que mais preocupa a coisa. Que, no final das contas, sempre termina, esse negócio todo sempre termina na mão dos verdadeiros, vamos dizer, dos grandes empresários dessa história. Isso não é um discurso, não querer fazer um discurso de bonzinho nem nada. É uma verdade. Por exemplo, no mundo do Bitcoin, que é a criptomoeda mais distribuída, pouco se fala, mas quase 90% de todas os bitcoins existentes no mundo estão na mão de 5, 6 grandes empresários. Entende? Então, quer dizer, todas as flutuações, essas coisas, não acontecem em função de um mercado com milhares ou milhões de pessoas. Acontece em função de 5, 6 que tem muito mais peso que todo o resto. Então, há uma arbitrariedade, uma capacidade de manipulação que é muito maior do que no mundo aqui fora. Se todo mundo tiver consciência disso, aí tudo bem. Com certeza. Uma coisa que eu queria te perguntar, no caso desse nome, né, metaverso, ele é um nome atrelado ao que criou o Facebook ou é um conceito dessa mistura do ambiente virtual com o nosso ambiente real, vamos dizer assim? Se tem muita expectativa também do que, por exemplo, outros gigantes devam estar fazendo nesse sentido, a própria Apple e tudo mais. Como outras gigantes, o Google, como é que essas empresas estão se colocando em relação a essa possibilidade, Álvaro, de uma sofisticação, vamos dizer assim, do nosso ambiente, utilitarista até, né? Do nosso ambiente real misturado com o ambiente digital? Nossa, hoje você veio com perguntas incríveis. Tá difícil? Não, muito legal, muito legal. Perfeito. Muita gente acha que metaverso é um conceito do Facebook, né? Que agora chama Meta. Não é, tá? Metaverso é um conceito que surgiu primeiramente num livro de 1992. O livro chama-se Snow Crash. É um livro numa linha que a gente chama de cyberpunk, tá? Então, é uma coisa meio obscura e tal. E aí, o livro foi escrito por um cara chamado Neil Stephenson. E ele fez bastante sucesso com a ideia de um hacker que é entregador de pizzas e etc. E vive e tem um contato com tal de um metaverso de lá. Esse conceito... Fala de novo o nome? Fala de novo o nome. Snow Crash. E o autor chama-se... Isso. O Stephenson, né? Tá? Neil Stephenson é o autor. O livro é de 92. Na verdade, existem referências, mas não claras ao metaverso anteriores. Toda essa ideia da ficção científica de você entrar dentro de um mundo e esse mundo ter propriedades especiais digitais, como, por exemplo, no Tron, né, naquele filme clássico dos anos 80, tem a ver com isso. Mas o conceito realmente ganha esses contornos atuais a partir do começo da década de 90. O que o Facebook fez, na verdade, foi um movimento muito inteligente de mudar o nome da marca para algo que está diretamente associado com a palavra, criando essa quase ambiguidade, né? Essa associação mais forte aí que você está mencionando, que faz algumas pessoas pensarem que justamente metaverso é um conceito do Facebook. Não é, eu diria que foi assim, uma boa sacada e ao mesmo tempo uma jogada de risco, que agora eles estão apostando tudo nela e justamente por isso tem tanta gente indo atrás. Mas eu reforço, este metaverso que está em discussão aqui é o da realidade virtual. Uma caixa de sapatos eletrônica na cara que te isola do mundo lá fora. Isso não necessariamente vai dar tão certo quanto esse outro metaverso, porque eu acho, pessoalmente, que a gente tem uma certa limitação de experiência,
fenomenológica, do jeito de se sentir, de usar VR, mais de meia hora, 40 minutos, dá um pouco de incômodo. Então, eu acho difícil que as pessoas decidam mergulhar, passar a vida dentro desse universo isolado do mundo exterior por uma questão meramente sensorial. Da existência, da necessidade do contato, né? Exato, contato físico. Mas pode ser que, vamos supor, aí com esses óculos, com esse aparato, né? Com esse aparato, a gente possa, eu quero visitar, muito chique né? Eu quero visitar uma loja em Paris. E aí você pode entrar, é disso que se trata? Assim, aí talvez fazer compra lá. Ou seja, aí você vai, no boundaries, né? Não tem mais distâncias, é isso? É exatamente isso. E a grande aposta, assim, eu acho particularmente que o desenho de experiências da Microsoft, chama Mesh, o deles, é mais eficiente do que o do Facebook. Porque a grande aposta da Microsoft é que isso vai fazer especial sentido no mundo do trabalho. E eu acho que é verdade, tá? Então, acho que assim, reuniões virtuais de meia hora, de uma hora, podem de fato vir a acontecer bastante usando VR para você ter esse senso de presença das outras pessoas nesse mundo imersivo, já que uma reunião é feita, em geral, com as pessoas sentadas, tá? Então, aí eu acho que vai funcionar bem mesmo. Tem umas propriedadezinhas, no meu último artigo, que eu estou escrevendo uma série de artigos para minha coluna sobre isso, meu último foi sobre a questão do som no metaverso. A gente sabe, quem produz vídeo, produz qualquer coisa, sabe que na prática o som é tão ou mais importante que a imagem. E a ideia da tridimensionalidade depende da gente ter tridimensionalidade do som. E não é simplesmente igual um home theater, que uma caixa está aqui, outra está ali. Não. É preciso, por exemplo, que se aconteceu alguma coisa num determinado lugar, ela chegue a você com uma velocidade diferente de um outro lugar dessa cena tridimensional que está sendo projetada. Só que a cena tridimensional que está sendo projetada não existe no mundo real. Então, é um desafio, tá? Então, eu acho que tem aí um processo de evolução até essas reuniões, esses encontros se tornarem funcionais, mas os que as pessoas vão estar paradas, eu acho que eles vão acontecer de verdade. Por que eu quero você mais vezes aqui, Álvaro, para a gente discutir esse assunto, assim, de maneira mais corriqueira. O meu grande ponto para a gente falar a respeito disso é que eu tenho a sensação, talvez a gente até já tenha falado também, quando surgiram as redes sociais, vamos falar até do Orkut, né? E as redes tiveram um papel e têm um papel político fortíssimo, mas eu tenho certeza do que eu estou falando, que no início das redes, esse papel político ele foi extremamente subestimado. Extremamente subestimado. Quando a gente chega em 2018, aqui no Brasil, pelo menos, um pouco antes em alguns outros países, chega em 2018, todo mundo fica assim muito assustado com o nível de desinformação, com um candidato que dominou ali a forma de fazer política naquela modo algorítmico, né? De conectar com a população. Se a gente não se der conta agora, essa questão do metaverso está começando. A gente vai ter que discutir cidadania digital, a gente vai ter que discutir fronteiras, né? Impostos, talvez, vai ter. Muita coisa vai mudar. Se a gente não começar a entender desde agora, com lucidez, o que isso representa, talvez a gente perca de novo o bonde da história, da política, da cidadania. Então, queria uma última palavra tua antes do repórter CBN, sobre a tua reflexão a respeito dessa necessidade de estarmos conscientes dessa importante transformação que acontece agora. Claro, pode demorar um pouquinho ou não. Como que a gente tem que estar conectado com esse assunto na tua avaliação? Nossa, maravilhosa sua reflexão. Maravilhosa. Vou tentar somar um pouquinho a ela, porque ela foi assim, matadora. Antes da pergunta, você já trouxe boa parte do que interessa mesmo, que é essa consciência que a gente precisa ter, né? Esse ponto de vista crítico. Acrescentando a isso, eu acho que a gente tem que pensar alguns pontos que são assim realmente muito chaves e eles estão próximos de acontecer. O primeiro deles é o seguinte: existe uma transformação no mercado financeiro global, do ponto de vista de bancos centrais, com a criação das chamadas moedas digitais de Banco Central, os CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Então, é o real digital que está em processo e várias outras moedas digitais que estão por aí surgindo e algumas delas já surgiram e estão implementadas. O que acontece? Há uma transformação do dinheiro em token. Isso coloca o dinheiro muito próximo do dinheiro de mentirinha do mundo digital, tipo metaverso.
O que acontece? Esse movimento como um todo, então, a iniciativa privada e mesmo a distribuída do metaverso impulsionando ou reforçando a iniciativa pública e vice-versa, faz com que as pessoas que não têm acesso a carteiras digitais, porque são pobres, porque não têm um celular, um smartphone, etc. e tal, estejam completamente isoladas do mundo real. Então, assim, como é que você compra se o dinheiro é digital e você não tem esse acesso? Pode não parecer uma questão diretamente ligada a metaverso, sim ligada a Banco Central, mas, na verdade, há um reforço mútuo, há um movimento combinado, sincrônico acontecendo, e essa explosão em popularidade do metaverso está forçando os bancos centrais a acelerar os seus movimentos de transformação digital, o que vai fazer o dinheiro ser digital no mundo inteiro em pouco tempo, a boa parte do mundo. Então, esse é um primeiro ponto a se pensar. Um segundo ponto, que, abrindo parênteses, eu até falei sobre ele no meu último TEDx Talk, é o seguinte: a gente tem muitos vieses conhecidos da inteligência artificial, alguns deles raciais e outros mais. Esses vieses vão migrar para dentro do metaverso se a gente não tiver consciência de como eles acontecem e são reproduzidos. Um viés que eu acho que vai ser relevante no metaverso e que a gente tem que ter consciência é um viés que tem a ver com a chamada economia da assinatura. O que é isso? Hoje em dia, cada vez mais, a gente adquire assinaturas e não produtos pontualmente. Então, por exemplo, você vai e assina a Netflix uma vez, assina o jornal, assina isso, aquilo. Porque qual que é a lógica? É que depois você sair, dá trabalho. Então, as pessoas, uma vez tendo assinado, seguem lá. Então, as empresas entenderam isso, que eu acho que não tem problema nenhum, tá? É uma questão do capitalismo rodando naturalmente, e a gente está indo para o mundo das assinaturas. Agora, vamos migrar a lógica da assinatura para dentro do metaverso. Quem não pagar assinaturas nos metaversos assináveis vai ter que ver um monte de propaganda. Só que tem uma diferença de você ver uma propaganda no YouTube, etc. e tal. As propagandas vão ser tridimensionais, volumétricas. É diferente você interagir com um avatar que tem uma volumetria, que tem um impacto sobre você nesse nível, de você interagir com meramente um anúncio do YouTube que você olha para o outro lado da sala e está tudo bem. Não que seja bom ficar interagindo com tanto anúncio, mas o impacto de você ser inundado por anúncios porque você não tem dinheiro para pagar no metaverso vai ser algo sério que vai ter que sofrer alguma reflexão. Eu não sei qual que vai ser a saída, eu acredito, na verdade, que não vai ter saída nenhuma e ponto final, até porque uma das grandes razões para criar o metaverso é poder dominar a estrutura de propaganda, tá? Esse é obviamente, o interesse principal das grandes empresas que estão jogando nessa linha. E aí você tem um terceiro ponto, só para fechar, que é o seguinte, claro, e é muito na sua linha que você colocou. Eu acredito que a gente vai, dentro desse mundo, para uma transformação mais profunda ainda, que é de maneira de experimentar o mundo, que vai começar logo quando a gente nasce. Hoje em dia, a gente já tem estudos mostrando que a experiência tecnológica desde a primeira infância altera o funcionamento do cérebro para sempre. Altera para bem e para mal. Então, a gente tem que fazer essa reflexão profunda, que você disse, também para pensar qual que é o curso do neurodesenvolvimento e também nas pessoas mais velhas, da chamada demência digital, em função desse estímulo continuado que vem de uma realidade imersiva que tem alta luminosidade e baixa interação com o mundo físico. Esses são os pontos. Olha, professor Álvaro, eu estou recebendo mensagens aqui falando o que é esta conversa. Pétria Chaves, muito agradecida por trazer aqui o professor Álvaro Machado Dias para falar a respeito desse assunto. Eu te juro, eu quero você mais vezes aqui, porque eu tenho lido muito, eu tenho ficado com muitas arestas para parar, para lapidar, e eu acho que esse é o assunto. O pessoal fica pensando, o que vai ser o futuro? O futuro está aqui agora, a gente tem que estar consciente agora do que está acontecendo agora para construir agora o futuro. O futuro não se constrói lá na frente, se constrói agora, e já está sendo construído como você falou, né? Provavelmente por algumas 3, 4, 5 pessoas, 3, 4, 5 grandes empresas, aglomerados de tecnologia, a gente precisa acompanhar tudo isso, a velocidade é grande, a gente não precisa também ficar aflito, né? Ter consciência aí é a chave para todo esse processo. Professor, muito obrigada. Aqui eu conversei com o neurocientista Álvaro Machado Dias, futurista, especializado em tecnologias, seus impactos humanos, professor livre-docente da Universidade Federal de São Paulo, diretor do Centro de Estudos Avançados em Tomada de Decisão, e aí por aí vai, currículo maravilhoso, e hoje nos deu aqui esse presente de reflexão a respeito da nossa vida que está acontecendo agora. Professor Álvaro, um abraço grande e até uma próxima. Obrigadão, um abraço e um abraço para todo mundo que escutou a gente. Tchau, tchau.